Olá, tudo bem? Aqui é a professora Ana Paula e essa é a disciplina de roteiro para jogos digitais. Então vamos falar um pouco sobre como desenvolver a personalidade dos personagens. Mas antes disso, vamos ver quem são as personagens. Personagens de jogadores são personagens ou outras entidades no mundo do game que são controlados pelos jogadores. Quando o jogador controla apenas um personagem, este é chamado de avatar. E há uma conexão direta, entre esse jogador e essa personagem. E essa conexão ainda pode ser mais fortalecida se houver, características que sejam realistas nesses avatares, nessas figuras aí dessas personagens. Às vezes, um único jogador pode controlar vários personagens. Geralmente a gente vê isso acontecendo em games de estratégia. E na maioria das vezes, esses personagens são relativamente distantes do jogador e não ocorre uma conexão emocional. Ocasionalmente, um personagem específico destaca-se como principal e acaba se tornando o avatar do jogo, aí onde ele vai ter todos os cuidados, na escolha desses personagens. Em contrapartida, nós temos outros gêneros de personagens e podemos ver personagens de jogador e personagens não jogador, que no caso é o NPC. E o NPC ele pode se tornar qualquer forma, desde um mercador que vende comida a um monstro, que a gente tem que vencer ali numa determinada etapa do game. As características físicas dos personagens de um game são determinadas pela arte, mas também pode estar correlacionada ao seu papel na história. Por esse motivo, é recomendável desenvolver a personalidade de um personagem antes de criarmos a sua característica física, certo? E aí, se você estivesse criando um personagem como herói, como você indicaria a força de um toque de vulnerabilidade? Talvez pudesse fazê-lo alto e musculoso, mas com aparência melancólica. Se o personagem é um trapaceiro que começa como um aliado e se transforma em um sombra, por exemplo, como que você poderia transformar, fornecer indicações visuais sutis de que ele não é exatamente o que parece? Então, pensando nisso, é importante nós termos em mente que precisamos definir a psique, a personalidade desse personagem antes necessariamente de irmos para a arte de construirmos a figurinha, vamos dizer assim, dessa personagem. E aqui, pessoal, eu trago para vocês um conjunto de vídeos que eu vi desse canal, desse sujeito aqui de Raoni Marx. E, na verdade, ele trata das personagens com relação às virtudes e problemas, no caso da empatia, do caráter, carisma, mentiras e desejo. E aí, para quem quiser de fato aprofundar nesse assunto, eu recomendo bastante que assistam esses vídeos aqui, tá legal? Então, o protagonista vai ser o personagem principal que nós temos aí no nosso game. Se a gente for pensar num game para um único jogador, a história, vai ser sempre centrada em cima deste personagem. E a história vai ser contada sob o seu ponto de vista, mesmo que o jogo não seja jogado em primeira pessoa. Quem conduz a história é sempre o protagonista. E aí, na verdade, ele vai agir ao invés de reagir. E, na verdade, na história de um game, é ele quem faz com que as coisas aconteçam de fato ali, ao invés de ficar esperando que as coisas sejam acontecidas a ele. Qualquer reação por parte do protagonista está fora de controle do personagem. E, nesse caso, o objetivo imediato da história passa a ser recuperar o controle. Por exemplo, um personagem pode ser provocado por valentões e perder o controle, reagindo fisicamente aos insultos. Nesse caso, vai haver uma troca de tapas ali, que aí o personagem vai socar um dos provocadores. E aí vocês têm que ter em mente que o protagonista é extremamente forte, tanto física quanto moralmente. Mas, como eu já disse anteriormente, nem sempre ele vai ser bom. De fato, é comum que o protagonista tenha algum defeito, fatal ou trágico, e é algo que seja universal e indique uma certa vulnerabilidade. Isso, gente, vai tornar esse personagem humano, acessível e permitindo que o público de fato se identifique com esse personagem, simpatize, com a história ali que ele vem nos contar.
E esse defeito ele pode ser tanto físico, por exemplo, uma paralisia, uma cicatriz, ou de personalidade. Pode ser uma pessoa muito invejosa, muito teimosa. E aí tem vários exemplos aí, né? O super-homem super forte, o super-homem, mas não pode ver uma criptonitazinha que já perde todas as suas forças. Então, no nosso grande objetivo aqui, pensando no desenvolvimento de personagens para games, é em desenvolver protagonistas que sejam verossímil, ou em outras palavras, que pareçam de verdade, né? Que seja agradável e que seja imperfeito, com a capacidade, principalmente pensando nessa transformação, né, de que esse personagem cresça e se transforme no decorrer da nossa história. Nós vimos lá nos arquétipos junguianos a figura do sombra, e aí a gente sempre estava se remetendo, né, a uma pessoa má, alguma coisa assim nesse sentido. A gente viu também que, de acordo com Vladimir Prop, eles podem ser, às vezes, até mesmo o próprio protagonista, né? Ter ali uma coisa de antagonista, uma coisa assim. E aí o que eu quero chamar a atenção é que nós temos que ter em mente aqui para a nossa disciplina que o antagonista, ele não necessariamente é mau. O protagonista, ele na verdade, ele vai ter opiniões distintas. Sejam a ideia no campo político, na ideia do campo ético, existencial. E aí as histórias elas vão extrair a intenção dramática desse conflito. E essa oposição entre o protagonista e o contrário, né, o antagonista, que vai, de certa forma, gerar o conflito e até, de certa forma, um certo equilíbrio. E aí, pessoal, eu vi que existem, assim, N formas de definir um antagonista. Eu vou citar mais ou menos alguns aqui, lógico que existem N outros aqui, tá bom? Um que eu vi que chama-se o antagonista transformacional. Ele é um personagem de anti-herói que poderia até ter sido um protagonista. E aí sempre eu vi essas coisas, mas sempre no lado do cinema, por isso que eu vou dar esses exemplos aqui. E um exemplo desse antagonista é daquele filme Carrie, eu tenho um livro também, né? Carrie a Estranha, porque na verdade ela começa, né, uma menina ali, sofre bullying e tal, e depois ela transforma aquilo tudo em algo muito ruim, faz mal às outras pessoas, desculpa o spoiler, mas a verdade é essa, ela acaba se transformando em algo ruim. Outro tipo de antagonistas são ditos os antagonistas falsos, que são personagens que, a princípio, para o público, parecem ser os maus, os vilões ali da história, mas aí eles vão, de fato, ser os protagonistas. Então, é aquele clímax das histórias ali que vão acontecendo. A gente vê também muito nesses filmes, Sexto Sentido, alguma coisa assim nesse sentido. Eu vi bem essa questão aí do falso, né, dos falsos antagonistas. Também temos os vilões, vamos dizer assim, né, os antagonistas exagerados. Eles são basicamente com uma visão muito extravagante, bizarra, ou às vezes até cômica. E exemplos desses tipos de antagonistas que eu andei vendo, a gente tem ali o Charada, o Coringa, Mulher Gato, que são todos do universo do Batman, né? E aí também nós temos os antagonistas ditos realistas, são o oposto dos exagerados e eles são os mais difíceis de se criar. Eles são personagens gentis e razoavelmente normais. E aí tem aquele filme do Silêncio dos Inocentes, né? Eu achei que quando a gente vai lendo assim, a gente vai vendo que aparentemente ele tinha toda uma característica normal e na verdade fazia todas aquelas maldades. Então, não se limitam apenas a estes tipos, né, de antagonistas, existem N outros, mas esses eu achei que poderia dar já um início aí para a construção das histórias dos games. Então, nós vimos nas aulas referentes à narrativa que uma das formas que a gente tem, né, de narrar é a estrutura de 3 atos, que sempre vai introduzir um problema para o personagem principal. E aí, neste meio campo aí, né, do desenrolar da história, sempre aparecem o que nós chamamos de personagens coadjuvantes, também conhecidos como personagens focais, e eles vão existir basicamente para impedir que o protagonista deixe o problema de lado. Um exemplo de personagem coadjuvante é o mentor, né, do monomito, do Jornada do Herói, e os personagens coadjuvantes frequentemente dão o início na ação da história.
e às vezes até executando alguma tarefa ali para o antagonista ou mesmo para o protagonista. E aí, uma coisa que eu vi, o pessoal sempre conclamando, né, para que nós pudéssemos pensar nos coadjuvantes como um conjunto de tropas comandadas por você, o protagonista, e pelo seu inimigo, o antagonista, durante um game militar. Esses personagens vão incorporar diferentes pontos de vista na história. E aí, lembrando que esses coadjuvantes, eles podem ser do seu aliado, né, do seu time, vamos assim dizer, ou serem capangas ali dos antagonistas. Vamos falar agora um pouco sobre os elementos do desenvolvimento do personagem. Então a gente sabe que o desenvolvimento básico do personagem envolve relações entre os personagens e as mudanças que eles podem sofrer durante a história. Dois elementos desempenham um papel significativo no desenvolvimento das relações entre os personagens e nas mudanças que afetam cada personagem. E aqui a gente pode identificar o que nós chamamos de triângulo dos personagens e o arco dos personagens, que eu vou explicar mais à frente. O triângulo nada mais é, representando até aqui, né, dessa nossa figurinha aqui, ela vai representar um importante relacionamento tríplice entre os personagens de uma história. Nessa relação, os personagens contrastantes, em geral o protagonista, o antagonista e um coadjuvante, são conectados em grupos de três, né, em trios. Então a gente pode ter ali como um triângulo, no caso de amoroso, alguma coisa que eles estão competindo ali, por exemplo, o Senhor dos Anéis, para buscar, né, o poder do anel. Então são diferentes tipos de relações que acontecem entre o protagonista, o antagonista e os coadjuvantes. Um outro conceito importante para a gente desenvolver a nossa personagem é pensar no arco do personagem. E aí o que acontece? Isso surge porque um protagonista raramente muda durante uma história. Em outras palavras, a gente não passa do protagonista A para o protagonista B. O que a gente vê é sempre esse personagem crescendo na história. Mesmo os protagonistas muito passivos, eles aprendem a virar o jogo contra o antagonista e tornam-se suficientemente fortes para atingir uma determinada meta, e crescendo, né, com os resultados dos eventos da história. O processo do crescimento e desenvolvimento é chamado então de arco do personagem. E esse arco tem vários níveis e é ilustrado pelo comportamento do personagem que vai tendo aí ao longo do desenvolvimento da história. E aqui, pessoal, eu trago para vocês uma representação, né, dessa pirâmide de Maslow. E num daqueles vídeos que eu comentei com vocês, traz também, isso aqui já foi, esse material eu já peguei no livro e lá estava nesse vídeo que eu tinha mencionado. E ele vem justamente falando dessas necessidades de nós como seres humanos. Então a gente sempre tem que pensar qual que vai ser aquela necessidade fundamental daquela história, daquele personagem para o contexto da história. Então, às vezes, pode ser uma necessidade fisiológica, ou seja, está com sede, frio, fome, e aí então ele está tentando buscar ou sair de uma situação perigosa para o personagem. Outra coisa, ele pode estar relacionado à segurança, está querendo escapar de alguma coisa, então é nesse contexto que a história vai se desenrolar. Subindo aí, a gente tem aqui a questão do amor, que aí sim a gente vai buscar a pessoa amada, alguma historinha que está aqui nesse contexto. Lembrando, uma outra coisa também interessante da pirâmide de Maslow é que geralmente se ele está nesse nível mais alto, significa que ele já tem os níveis abaixo supostamente já resolvidos, né? Então, por exemplo, às vezes ele está ali buscando pelo amor e ele não está passando fome. É isso que eu estou querendo dizer, ele não tem cabeça, né? Se está passando fome, fica pensando no amor. E aí, só subindo aí os degraus da pirâmide, ele pode também estar relacionado à parte da estima e da realização. Então, são vários atributos que podem estar vinculados aí com relação a essa pirâmide de Maslow para nos ajudar a desenvolver a história dos nossos personagens. Bom, pessoal, e nos slides anteriores nós tratamos muito dessas características psicológicas, né, o que motiva o personagem na construção da nossa história. Agora que a gente já sabe um pouco sobre o que podemos trabalhar, vamos ver então como que a gente pode criar a aparência destes personagens. Os tipos de personagem. Geralmente os personagens são humanos ou possuem alguma característica humana. Então, podem ser os animais, né? Tem aí o pato Donald que fala, carros que apresentam e sentem emoções. Então, basicamente, nós vamos ter as seguintes categorias para a gente pensar em termos de personagens.
Primeiro são os animais, e aqui, gente, um exemplo clássico, né, o Sonic. E aí eles geralmente são tipos de personagens que têm uma certa afinidade muito grande em games comercializados para as famílias ou crianças, né? E geralmente esses animais eles vão ter características humanas, como por exemplo o tênis do Sonic, para aumentar essa identificação entre o jogador e o personagem. Os protagonistas animais foram popularizados, né, principalmente dos desenhos ali da Disney, como Pernalonga, como Mickey Mouse ou Pernalonga, de uma outra emissora, de uma outra produtora que eu me esqueci o nome. Também nós temos a categoria de personagens fictícios. Esses personagens eles não têm equivalentes no mundo real. Ou seja, eles foram criados propriamente para serem personagens de videogame. Aí entra nessa categoria Lara Croft, Mario, o Pac-Man. Então, por mais que hoje sejam personagens muito famosos, mundialmente conhecidos, mas eles foram criados para aquele propósito de servir de uma personagem para o videogame. Outra categoria que nós temos são os históricos. Então, eles vão pegar personalidades históricas, aí geralmente a gente não tem essa releitura, por exemplo, se pegar uma foto da Cleópatra, né? Não existe. Aí eles fazem representações em cima desses personagens para criar histórias envolvendo esses personagens históricos. Nós temos também a categoria de licenciados, então eles vão pegar já algum produto que já seja amplamente conhecido. Aí, esse aqui é o exemplo do Rei Leão. Então, eles criaram a personagem do videogame usando os personagens da história do filme. E por fim, nós temos o tipo de personagens míticos. Eles são personagens criados, né, com essa categoria mítica no sentido de equivaler a personagens de histórias míticas, né? Então a gente tem o ogro, vários outros personagens assim que remetem a essa ideia da cultura mítica. Quando estivermos representando os personagens, uma outra característica também que é levada em conta é com relação ao ponto de vista. Aí vocês poderão ver Point of View ou POV de jogador específico, né? Alguns são exibidos pelo olhar do avatar, ou seja, o personagem principal, que o jogador está vendo ali todo o desenrolar da história, numa perspectiva de primeira pessoa, certo? Enquanto também poderá ser visto, dependendo da visualização assim, da câmera e tal, com uma perspectiva de terceira pessoa, que aí vai permitir que o jogador observe o avatar andando ali e interagindo na tela. Então, só recapitulando, né, na primeira pessoa, o jogador enxerga por meio dos olhos de um avatar. Em um game de tiro em primeira pessoa, o FPS, First Person Shooter, né, o jogador também vê até a mão do avatar segurando ali na parte inferior. É bem interessante mesmo, né? Já na terceira pessoa, a gente vê o avatar na tela e isso permite reter a imagem mental do avatar. Isso é uma característica importante, porque no primeiro a gente cria só mesmo esse movimento das mãos ali, né? No caso, pensando nesse de tiro em primeira pessoa, mas você não consegue identificar qual característica, olho, tamanho, biotipo, a gente não consegue identificar essas coisas. Enquanto que numa perspectiva, um ponto de vista de terceira pessoa, o game designer tem que pensar na criação desse personagem aí. Afinal de contas, ele será visto. Então, como mencionado anteriormente, é importante nós descrevermos como que vai ser o psicológico, né, a personalidade desse personagem antes de fato fazermos o desenho dessa personagem. E isso é importante porque esses atributos, por exemplo, se uma pessoa melancólica, como é que você vai expressar artisticamente que trata-se de uma pessoa melancólica? É a partir das características da arte. Então, vamos ver o que a gente pode fazer aqui neste item. Então, quando nós estivermos tratando da aparência física de um personagem, é importante nós incluirmos o gênero, a idade, características faciais, inclusive cor dos olhos, do cabelo, tipo de corpo, se é baixo, alto, se é magro, musculoso, flácido, arredondado, cor da pele, o tipo da saúde, né? Se uma pessoa às vezes está mais ali doentinha ou não, mais saudável. Se existe alguma anormalidade, características físicas distintas, sei lá, às vezes tem uma pinta, ou uma espinha, ou cicatrizes, alguma coisa assim,
que vai diferenciar esse personagem dos outros. Aí uma outra coisa também que a gente tem que levar em conta é que esse personagem ele vai ter alguns determinados vestimentas, né? Então, que tipo de roupa, se vão ser armaduras, que tipo de acessórios, sapatos, óculos, chapéus, relógio de pulso. Outra característica também muito importante que nós já vimos, qual vai ser a paleta de cores, né? Esquema de cores que a gente vai utilizar no nosso personagem. E aí se a gente tem que lembrar que se ele for o protagonista, ele é interessante exibi-lo, né, na perspectiva de terceira pessoa, porque a pessoa vai ver ali de fato a caracterização desse personagem principal. E aí a gente tem que lembrar que a cor também vai trazer alguns elementos, como a gente viu nas aulas referentes à percepção dos jogadores, né? A cor é um atributo muito importante. E basicamente, para a gente desenvolver artisticamente, né, o visual de um personagem, a gente tem que pensar nessas características aí. E quando nós estivermos pensando na técnica, né, da criação desse personagem, é importante frisar que existem basicamente algumas técnicas aqui, e eu não vou me alongar muito em cima de cada uma delas, certo? A primeira delas é a arte conceitual, que é basicamente desenhar, né, o esboço ali desses personagens. Geralmente eu vi que existem tanto fazendo ali, às vezes, num papel, numa mesa digitalizadora, aí tem todas umas técnicas para criação de desenhos e tudo mais. E aí também, de novo, gente, vai para aquela monte de coisa que tem aqui só de arte conceitual para personagem. Outras técnicas envolvendo computação gráfica, né? A gente tem aqui a parte de modelagem. Essa daqui é a ideia de criar como se fossem umas malhas, aí eu até trouxe aqui para que vocês pudessem ter a noção do que eu estou querendo dizer. Ele vai criando como se fossem umas grades ali, e na verdade são polígonos, né, matematicamente falando. E aí ele vai criando geometria para criar, dar forma aí, para modelar essas figuras. E aqui nós também temos a texturização, também uma técnica aí de computação gráfica, processamento digital de imagens, que na verdade ele vai dar essa camada, assim, né, vai colorir, vai cobrir. E aqui são alguns exemplos de alguns algoritmos usando aqui. Aí aqui a gente vê bem a rugosidade, né, que no caso é uma laranja, e aqui não, tudo por conta da diferença dos filtros utilizados, do processamento, das técnicas utilizadas. Então, somente para que tenham uma noção que existe esse universo aqui. E aí nós temos também o que nós chamamos de animação. E aqui são alguns sprites que a gente tem, que são diferentes tomadas dos desenhos. E isso faz lembrar muito aquelas sequências que a gente tem, o pessoal fazia várias tomadas de desenhos, né? Que na verdade é uma película imaginando o filme. E ele criava ali a posição, andando, aí faz um movimentozinho assim com a medida que vai passando as folhas. Bem interessante, essa é a ideia que a gente usa, por exemplo, lá no projeto de extensão, o Escola de Games, a gente usa os personagens, né, por meio desses sprites. Agora eu vou falar um pouco sobre a relação dos personagens e dos movimentos que eles conseguem fazer. Com relação ao movimento, há várias formas de fazer o movimento que devem ser consideradas para todos os personagens. O primeiro deles, a gente tem aqui, é a assinatura, e ele é um movimento de ação, geralmente um gesto, que demonstra a personalidade e o tipo de personagem. E aí, quando um personagem antagonista, por exemplo, um monstro com garras afiadas, né, deve despertar o medo do jogador, então sempre vai ter alguns movimentos de assinatura que vão parecer assustador quando o jogador está jogando. Então você está ali, é uma assinatura dele chegar com aquelas garras, né? Outra característica que também a gente pode ter é com relação aos movimentos ociosos. E eles ocorrem quando o personagem está esperando que algo aconteça. Geralmente que o jogador, no caso de um game, né, tome alguma decisão relacionada ao personagem. Às vezes, esses movimentos podem ser cômicos. Aí eu até tenho alguns exemplos aqui, se eu não estiver enganada, no Sonic. Se ele fica esperando, ele fica bravo, cruza a mãozinha assim e fica nervoso, né? Esperando que o jogador dê continuidade ali na ação. E também temos a questão do movimento ciclo de caminhada. É a ação mais básica do personagem e revela muito sobre a sua personalidade.
Por exemplo, ciclo de caminhada confortável, mais dinâmico, no caso do personagem Mario, e ilustra sua natureza amigável. A importância de refletir os atributos do personagem por meio do movimento não pode ser subestimada. E aí, então, a gente vai ter que fazer essa captura desses movimentos, né, dele todos, para a gente poder reproduzir esses ciclos aí, seja na assinatura, ocioso, ciclo de caminhada, para representar a movimentação dos personagens. A sinopse do personagem, só por curiosidade, né? Sinopse é uma palavra de origem grega, que significa sinopsis, e nada mais é do que uma vista do conjunto, uma olhadela geral, uma narração breve. E essa sinopse, ela vai contemplar o antecedente, a história e a evolução do personagem. E para cada personagem é importante a gente ter ali um conjunto, né, dessas características para que a gente possa fazer uma descrição do resumo da vida desses personagens. A finalidade da elaboração da descrição é explorar profundamente cada personagem para compreender de onde ela vem, quem ela é, como pensam, né, se relacionam com outros personagens. Isso tudo vai servir aí para que nós possamos escrever a sinopse. Para a disciplina, eu elaborei um documento e vou compartilhar com vocês, no qual há a descrição dos antecedentes, da história e da evolução dos personagens. Bom, pessoal, e por hoje é só. Nesta aula nós vimos os padrões de personagens nas narrativas, como que definimos a personalidade, aparência, movimentação, e nós vamos trabalhar um pouco sobre a sinopse, isso em sala de aula. E por hoje é só, fiquem bem e até mais!